Amados, Deus colocou essa palavra no meu coração quando na verdade, Ele me dá um tema doce, suave. Quando nós vamos falar doce, suave, não já... Não, hoje é tranquilo. O tema é a vara ou o cajado? É uma bênção, né, irmãos? A palavra de Deus é tremenda. Então, muitas pessoas, elas querem optar entre a vara e o cajado, quando na verdade é um conjunto de cuidado de Deus para mim e para você. Mas a pergunta de Deus para mim e para você é: algumas pessoas estão selecionando ou a vara ou o cajado, quando na verdade a Bíblia e a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é um completo, é um contexto pleno, completo, que nos leva a vivenciar a sua plenitude, porque ela não é textos isolados, não são contextos, pretextos que nós criamos, porque isolamos partes da Bíblia e trazemos para nós como interesse pessoal. Olha, eu vou fazer isso, que interessante, está dizendo isso. Uma vez eu já compartilhei isso algumas vezes, é importante eu lembrar sobre isso. Uma vez rodou na internet, isso há muitos anos, eu lembro quando ainda o monitor era verde, rodou na internet. Quantos lembram quando o monitor era tela verde assim, irmãos? Então você já foi vacinado faz tempo já, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Então assim, era aqueles bonequinhos, né, sem formato. Você jogava o máximo, acho que tinha lá, era o Tetris, o jogo que tinha, mas era diferente um pouco. Socoban depois chegou, mas rodava na internet, eu lembro muito bem disso, um e-mail dizendo: olha, leia a palavra de Deus por muitas vezes, em João capítulo 11, na passagem onde diz, Jesus chorou. Leia 5.700, eu não lembro a quantidade, mas era nesse nível o e-mail. Como mensagens que rolam hoje de correntes, pessoas: olha, se você está recebendo esse e-mail, se você não passar, se prepare, porque a tua casa vai cair. Alguém já recebeu alguma mensagem assim, irmão? Se você não der glória a Deus, é porque você não ama a Deus, irmão. Aí que eu pulo mesmo. Porque Deus não impõe a sua adoração e nem que faça alguma coisa por força ou por violência. Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é um Deus bom, sempre será bom e quer que eu e você faça de coração em obediência à sua palavra. Mas esse e-mail rolava durante muitas vezes e eu confesso que eu falei: meu Deus, acho que é importante, porque falava da Bíblia, da palavra de Deus. Embora nessa época eu não tinha nem conhecimento bíblico e muito menos temor, eu tinha mais medo mesmo de algumas coisas espirituais, tinha medo de espírito vagando, medo de tantas coisas, porque o que nos ensinavam era aquela cultura de opressão. Quando eu via um acidente eu já ficava oprimido, dizia: meu Deus, se aconteceu alguma coisa ali perto, né, deve ter algum espírito ali perto. Havia uma opressão, porque não havia entendimento. Mas quando a gente foi conhecendo a palavra de Deus, Deus vai tirando todo o medo e vai nos dando ousadia para a sua glória, em nome de Jesus Cristo. Aí aquilo rolava e dizia parte do versículo de João capítulo 11, que está escrito: Jesus chorou. Se não me engano é João 11:35. Jesus chorou. Você pode confirmar depois para mim aí, se é isso mesmo, se é em João 11:35. Alguém puder olhar para mim, mas eu creio que é isso, se eu não me engano. Amados, era a palavra de Deus que estava sendo citada ali, sim ou não? Era ou não era, irmãos? Está escrito que Jesus chorou. Mas Jesus chorou por qual motivo? Qual é o motivo que Jesus chorou? Quer dizer, então, o que adianta eu e você pegar parte da palavra de Deus e querer aplicar ela de forma que a gente vem pretensiosa, interesseira, mentirosa, distorcida como pretexto? Isto não é bíblico, isto não é de Deus. Há um ditado que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias e religiões, e é verdade. As religiões que existem, as heresias que existem, eles extraem parte da Bíblia e deturpam todo um contexto. Até nos dias de hoje ainda existe pessoas que vão encruzilhadas fazer sacrifício. Existe ou não existe? Agora isso é extraído da palavra, porque o sacrifício é bíblico. Quando andamos no Antigo Testamento, lembra que o povo levava animais para sacrificar diante de Deus. O povo levava animais para que pudessem ser perdoados. Isso é extraído da palavra. Só que a Bíblia diz que em Jesus, o sacrifício maior chamado Cristo morreu por nós e concluiu toda a obra redentora para a glória de Jesus Cristo.
Quer dizer, não adianta você fazer sacrifício de tolo, sacrifício de animais, comida, colocar vela, fazer o que você quiser, frango, galinha, temperado ou se é tempero, caldo, quinoa, o que for, não importa. Hoje não funciona. O que foi concluído em Jesus Cristo, o maior sacrifício e o último sacrifício de um cordeiro perfeito, imaculado, santo, que pela sua morte, ele então nos curou, nos ressuscitou, nos lavou, nos transformou, nos abençoou para a glória de Jesus Cristo. Quer dizer, então a palavra de Deus nos mostra a veracidade nisso. Quando nós ouvimos falar de numerologia, astrologia, pessoas que veem coisas falando, partes dessas coisas são extraídas da Bíblia, mas de forma deturpada, de forma distorcida, de forma enganosa, mentirosa. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus sempre atuou, o Espírito Santo sempre operou, mas havia uma manifestação externa. Havia uma manifestação externa. Por quê? Ainda o homem não havia conhecido Deus, porque Deus estava se revelando ao homem. Preste atenção e guarde isso. Deus estava se revelando ao homem, e ainda está se revelando ao homem. Quer dizer, Deus havia se revelando aos poucos, para que o homem pudesse suportar a sua glória, porque nenhum homem suporta a glória e a presença de Deus. Lembrem Daniel capítulo 10, quando Daniel estava em consagração e orou, e teve entendimento da visão, e percebeu que a guerra era prolongada. O que ele fez? Ele temeu, e por 21 dias, por 3 semanas, ele não comeu nada, não bebeu, e ele temeu, e ele chorou, e ele clamou e jejuou ao Senhor, para que Deus pudesse responder a ele. E a Bíblia diz que quando completou os 21 dias, então o Senhor apareceu diante de Daniel. A presença teofânica, gloriosa e poderosa do próprio Deus se manifesta, onde ele vê um ser extraordinário, com a sua voz como de muitas águas, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como bronze assacalado ou polido. Ele via algo extraordinário, e a Bíblia diz que não reteve força nele, e ele caiu como desmaiado. Por quê? Porque o homem não suporta a glória de Deus. O homem não aguenta a glória de Deus. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, o povo pedia sinal a Deus, dizia: olha, Deus, faz o seguinte, lá vai Gideão, dizendo para Deus: Senhor, dá um sinal, quer ver que é o Senhor. Então, se o Senhor molhar essa esponja, a terra vai ficar seca. Agora, se o Senhor molhar a terra e deixar a esponja seca. Aí nós vimos Deus se manifestando com coluna de fogo, nuvem de dia. A manifestação de Deus era externa, era visível. E então eles lançaram sorte e descobriram que aquele que estava no barco, Jonas, então ele servia a um Deus vivo. Por quê? Eles faziam isso no Antigo Testamento, mas hoje nós não precisamos. Hoje a gente não precisa fazer consultas ou pedir: Deus, me dá um sinal, mostre para mim. Não, hoje o Espírito Santo e a palavra de Deus nos conduz para a glória de Jesus. Hoje nós temos o Espírito internamente. Ele fala conosco, Ele ministra a nós, porque eu e você somos casa e morada do templo do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, nós precisamos entender que para que eu e você viva o extraordinário de Deus, nós precisamos compreender o segredo da palavra. A palavra de Deus aqui em Salmos 23, esse salmo muito conhecido, é um salmo escrito por Davi. Alguém que teve experiência profunda com Deus, alguém que cresceu com Deus, alguém que padeceu muitas perseguições. Davi foi humilhado em casa, Davi foi humilhado fora, Davi foi perseguido pelo governo da época, Davi passou humilhações, morou em cavernas, ficou em caverna algumas vezes, cuidou de pessoas quebradas, depressivas, doentes. Quer dizer, Davi foi polido e preparado para um ministério de sofrimento, de dor. Ele sabia o que ele estava dizendo. Davi estava dizendo algo que ele tinha vivido, algo que ele vivenciava, algo que ele experimentou. E é isso que Deus quer nos revelar, e é isso que Deus quer nos dirigir. Mas nos dias de hoje, algumas pessoas querem optar: ou elas querem viver o cajado, ou elas a vara não quero, o cajado eu quero, isso eu quero, isso eu aceito, assim não, a palavra de Deus não é para ser isolada, a palavra de Deus não é para ser pinçada, a palavra de Deus não é para você extrair aquilo que te agrada e dizer: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você fecha a Bíblia e dá glória a Deus. Não, a palavra de Deus tem
parte de obrigações e responsabilidade. A palavra de Deus tem posturas de correção, de ensinamento a qual Deus quer nos mostrar. E o segredo desta passagem que nos mostra a proteção, o cuidado, o livramento, o consolo, a graça, o poder, o milagre. A resposta está ligada à vara e o cajado de Deus. O Senhor está dizendo: se você quer ser abençoado, você precisa receber assim varada. Você precisa também tomar o cajado e ser puxado e conduzido pelo Senhor, para que você possa ser conduzido no caminho de vitória. Não dá. Ovelha que tem o sumo pastor, a qual te protege e te guarda, tem que passar no processo da vara e do cajado de Deus. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz. O salmista dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava dizendo: eu posso lhe garantir isso. Eu posso lhe garantir isso a vocês, porque eu sei a perseguição que eu vivenciei, a luta que eu passei, na presença de inimigos, mesas gigantescas, provas. Mas a vara e o cajado do Senhor me consolavam todos os dias. Perceba, queridos, Deus não está dizendo que é o pastor que consola. Deus está dizendo que é a vara e o cajado que consola. O Senhor é o meu pastor. Ele estava dizendo: eu sou convicto disso, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Vou ler esta versão agora para que fique mais claro daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Preste atenção, quando o Senhor fala desse pastor, Ele começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala de um senhor, de um senhorio. E não só de um pastor, de alguém que lidera, de alguém que dá ordem, de alguém que conduz, de alguém que vai entrar aqui com correções sobre as nossas vidas. Ele não fala-se só de pastor, ele fala-se de Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Escute, quem guia, quem conduz é Ele. Quem mostra o caminho, quem dá a direção é Ele. A ovelha não vai conduzida pelos seus passos. A ovelha não é ela que dá a direção. A ovelha não é ela que vai à frente. A ovelha segue os passos dos seus pastores e o ouve, diz a palavra. O seu pastor vai o conduzindo e ela vai obedecendo. Ele vai os protegendo, ele vai os guardando. Mas há uma inversão onde hoje ovelhas querem que o pastor siga a ovelha. Querem que Deus siga os nossos passos. Querem que Deus venha conosco e venha aprovando as nossas ações. Eu já comprei, Senhor, agora preciso pagar. Senhor, eu já fiz, agora precisa resolver. Senhor, aconteceu isso, agora vem com a provisão. Escute, Deus não é seu empregado. Deus não é o seu servo. Ele é o seu Senhor. Nós estamos invertendo a condição de colocá-lo Ele para resolver aquilo que nós imputamos e dizer: Senhor, é assim que eu quero. É desse jeito que eu penso. Porque nós não queremos obedecer à sua vontade. Nós não queremos que Ele conduza. Por quê? Porque não sabemos aguardar, esperar o tempo dEle. Então nós conduzimos e dissemos: Senhor, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou alguém cheio de fé. Eu me lembro muito bem no começo do ministério Revelação Profética. Nós começamos a igreja, uma empresa nossa, encostamos as máquinas, quebramos paredes e começamos o ministério. Em menos de 7 meses a igreja lotada. Não tínhamos mais espaço na igreja, estávamos tendo problema inclusive com a vizinhança, de barulho, de som, era muito próximo à rua. Precisávamos sair dali, e Deus havia dito que nós sairíamos dali. Mas alguém muito novo, inexperiente como pastor, nunca havia sido pastor de igreja, nunca tinha cuidado de responsabilidade, não de pregar a palavra, mas de administrar a obra de Deus quando polícia aparecer, quando a prefeitura vier. Não só a parte espiritual, a parte natural, a parte civil, responsabilidade criminal. Como algumas pessoas querem, elas impor o que acontece da igreja, mas não têm a responsabilidade nem do que acontece segundo a lei. Eu não estou aqui só na condição de pastor espiritual. Eu sou aqui responsável por cada coisa que acontece dentro desse lugar. Legalmente, ninguém vai procurar você que se acha o líder. Vai procurar o responsável que está lá no contrato e que existe um documento.
Mas pessoas não querem isso, elas querem o bem-estar, o bem bom e fazer e conduzi-los da sua forma. Mas escute, Deus nos tirou dali e havia uma sede, uma ousadia, uma fé no meu coração, que para mim qualquer coisa eu ia para cima sem temer. E fomos. Mudamos dali para um salão gigantesco na Timóteo Penteado, num prédio que na época nós havíamos consultado em torno de 16 mil reais de aluguel. Nós não chegávamos nem perto, não tinha nem sei lá quanto, nada. Mas eu falei, eu creio. Eu vou lá falar com o dono e vou dar a direção e vou negociar com ele. Deus colocou o valor no meu coração. Não era esse valor que nós pagávamos. Nós fizemos uma proposta de R$ 2.500 na época, num prédio que custava isso. E Deus falou para mim, esse é o valor. Quando eu fui procurar o dono, ele aceitou a proposta. O advogado começou a dar risada, você está de piada, né? Aí o dono falou, não, deixa ele falar. Qual que é o valor que você quer pagar? Eu falei, não, o que eu quero não, esse valor que Deus colocou no meu coração. Pode assinar o contrato e fazer o contrato com ele. Deus estava no negócio. Mas quando mudamos de endereço, pessoas que estavam com a gente não era longe não, era bem perto, hein? Já não iam, já não honravam, já não eram fiéis. Aqueles que dizimavam deixaram de dizimar, passaram a não fazer, a não ajudar. E aí nós já estávamos aumentando aquilo que era responsabilidade, porque não tínhamos aquilo, mas crendo que pela fé podia fazer aquilo. Afinal, Deus estava sinalizando muitas coisas. E foi de Deus tudo isso. E eu vou te explicar por quê. Chegou no primeiro mês, não tínhamos o dinheiro completo para pagar. Procurei o dono e falei, escute uma coisa, não estou tendo dinheiro, espera um pouquinho. Não, tudo bem, eu espero. Quando foi chegando o próximo do segundo mês, conseguimos o dinheiro do primeiro mês e pagamos. Só que já venceu o segundo mês. De repente, o segundo mês já não conseguimos pagar. Falei com ele, falou, tudo bem, eu espero. Aí já não conseguimos pagar no prazo, nem atender aquilo. Já atrasou o segundo mês, o terceiro mês. E tudo reportando ao dono do prédio. Ele dizia, calma que você vai conseguir, fique tranquilo. Ele parecia alguém dizendo, ó, fica tranquilo. Se Deus te colocou aqui, Ele vai cuidar de tudo. Sabe quem era esse cara? Era o dono de um bingo aqui em Guarulhos. Dono de um bingo naturalmente deve gostar de dinheiro. Eu estava lá dentro do bingo, negociando e conversando com ele. Alguns irmãos dizendo, o pastor está indo lá jogar no bingo. Porque é assim que pessoas fazem, elas falam o que elas acham, não o que de verdade é. Elas vivem por aparência, elas vivem pelo seu entendimento de culpa, de acusação. Mas estava lá conversando com ele. Ele disse o seguinte, falou, pastor, vem cá. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor não precisa pagar nem segundo, nem um terceiro. E eu vou te dar mais uns 3 meses para o senhor procurar outro endereço. Você não precisa pagar mais nada para mim. Você pode sair de lá tranquilo e procure um lugar para o senhor. Deus estava no negócio realmente. Mas nesse inteirinho procurei pastores, lideranças, amigos, conversar com eles. E havia um pastor muito próspero, dono de uma grande empresa em São Paulo. Muito dinheiro. Conversei com ele. Falei, agora ele vai dar o dinheiro e vai dizer, vai, eu vou pagar tudo para você que ficou atrasado, fica aí mesmo. Ele sentou com a gente, sentamos com ele e ele falou o seguinte, pastor Rodrigo, procure um lugar. Oi, pastor. Procure um lugar que seja um valor até R$600. Eu, quê? O lugar, mas se não tem lugar esse preço aqui. Ele falou, procura. Se é no final de Guarulhos, se existe outra cidade, não sei. Nesse, você procurar um que seja até esse valor, de R$500 a R$600, eu dou para você o valor como fala, o valor que dá, o sinal que fala lá, como é que dá? Eu dou o depósito para vocês, se eu entrar, eu ajudo vocês dessa forma. Aí eu disse, pastor, mas eu creio, pastor, eu creio. E esse pastor disse para mim, deixa eu dizer uma coisa, senta aí, pastor Rodrigo. E eu com, quantos anos de idade? 24. 24 anos de idade, mais ou menos. Aprendendo a se pastorear, com um coração cheio de fé e ousadia. Ele disse para mim, deixa eu dizer uma coisa, pastor. Deus é bom demais, não é? Você crê. Você tem uma fé sobrenatural? Eu falei, tenho. Ele falou, por que você não tem uma fé sobrenatural? Que Deus não faz você ficar em risco. Porque nenhum pai coloca o filho em risco. O pai não vai dizer, ó, aquela ponte está capengando, ande nela que eu estou aqui de olho. Se você cair e quebrar lá, eu vou correr para te salvar. Não. Um pai que é bom, ele vai consertar a ponte, deixar ela preparada e vai dizer, agora pode passar. Porque eu já resolvi tudo. Quando a gente tem fé, pastor, a gente tem a fé para que Deus venha liberar o recurso antes de você correr o risco. Por que você quer ter fé para pagar aquilo que você não tem? Não é mais fácil você ter a fé que o dinheiro vai chegar antes de você comprar? Eu falei, essa fé eu não tenho não. Ainda não tive. Ele disse, por isso que muita gente quebra a cara.
Porque as pessoas vão na frente e querem que Deus venha resolvendo os seus problemas. Aí eu encontrei um lugar que não tinha teto. Sabe aquela casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada? Essa foi o único lugar que a gente encontrou dentro do valor de um lugar que a gente nunca esperou estar. E que a gente ficou 7 anos nesse lugar. 7, 8 anos quase nesse lugar. Mas eu vou dizer uma coisa. Não tinha mais dor de cabeça em pagar aluguel. Não chorávamos mais por isso. Chorávamos por outras coisas. Mas por isso não. E Deus foi nos ensinando que a gente precisa entender, para que a gente não envergonhe o evangelho onde a gente passa. Deus não deixou a gente envergonhado. Deus tocou no dono, não cobrou nada, não ficamos com dívida nenhuma, porque realmente foi de Deus, mas era um ensinamento de Deus na minha vida. Era um ensinamento de Deus para nós. E hoje nós queremos fazer coisa, dizer, Deus colocou no meu coração. Mas espera aí, se Deus colocou, por que é que está dando errado? Se Deus colocou, por que está trazendo sofrimento, contenda, briga, prova? Hoje todo mundo fala coisas que Deus fez, Deus falou. Deus pode ser, liga uma live, meu irmão, todo mundo é pastor hoje. Escute, nós temos um ministério e completamos agora dia 25 de junho, 16 anos de ministério, revelação profética. Passou um pouco de tempo, não passou? Eu digo para você, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ensinado, Deus tem nos capacitado, mas nós temos dito, Senhor, nós só vamos seguir os teus passos e obedecer a tua voz, porque o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o dono desse ministério, e nós estamos aqui para obedecer o que o Senhor manda fazer. E nesses 16 anos eu encontrei pastor que abriu 300 igrejas, 1000 igrejas, 400 igrejas. Mas que digo para você, passou 2 meses, 3 meses, todas fechadas. O que foi? Aquela igreja que deve para todo mundo, aquele pastor que não paga ninguém, aquele irmão que não faz nada que é de Deus. Aí a igreja vai sendo envergonhada, pessoas vão ficando com ódio, não querem mais saber de Jesus. Aí abrem 500 igrejas, mas como que vai ter 500 pastores para liderar? Não importa, fazem na forma. Qualquer um é pastor, qualquer um é levantado, qualquer um é feito de qualquer jeito, porque afinal eu preciso atender a demanda. Eu vou dizer, Deus não vai dar o ministério sem antes preparar o pastor. Deus não vai dar nada sem antes passar pelo cajado e pela vara dele. Aleluia! Querer eu também quero. Querer eu também quero. Sabe por que nós abrimos o ministério em São Paulo, da Rosana, que aqui está hoje? Porque o salão que estava em São Paulo era um salão da minha avó, que cobrava da gente um valor quase que irrisório, que para nós ainda era pesado. Mas teve um momento que a gente falou, não dá, tem que sair. Aconteceu algumas coisas, nós tinha que entregar, não dava para alugar outro. E foi quando eu procurei um pastor amigo e disse, pastor, o que eu faço? Ele diz, é melhor você ter um fim horroroso do que você viver um horror sem fim. O que você vai fazer? Você vai encerrar o ministério lá em São Paulo. E vai ficar em Guarulhos. E você vai conduzir todas as pessoas de lá em Guarulhos. Até que elas procurem uma igreja próxima delas. Para que elas possam estar localizadas e bem em cada ministério. Foi o que nós fizemos. Eu digo para você, queridos, há quantas pessoas me mandam mensagem todos os dias, pastor, abre aqui igreja no Rio, abre aqui em Santa Catarina, abre aqui no Sul, falta um ministério aqui em Minas, falta um ministério aqui no Japão, falta um ministério aqui nos Estados Unidos. Você acha que meu coração não tem vontade de abrir? Mas não vai ser aberto enquanto Deus falar, abra. Eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu não tenho que fazer o que eu sinto para mostrar para ninguém. Eu preciso fazer o que o pastor manda, porque ele que conduz a minha e a sua história. O processo do milagre, Davi estava entendendo. Para Davi assumir o reinado, ele passou por muitos processos, ele passou por muitas provações, por lutas. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Deus de verdade for o meu Senhor e o meu pastor, eu posso ficar seguro. Ele não vai deixar eu envergonhado, ele não vai me abandonar em nenhum momento, porque ele vai cuidar de mim em todo o tempo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque ele está comigo, e a tua vara e o meu cajado me consolam, diz o Senhor. Aleluia!
Eu tenho uma empresa mais tempo do que o ministério, mais de 20 anos. Para várias igrejas, eu fiz fachadas de igreja. Essas fachadas que hoje tem o ministério aqui, essas placas assim, ó, luminosos, mas igrejas gigantescas, que até hoje os pastores não me pagaram. Ainda bem que eu era pastor para não expor ninguém, né? Eu estou compartilhando com você. Imagina o que fizeram com outras pessoas. É por isso que tem gente que tem nojo e pensa em pisar na igreja e fala, nunca vou entrar naquele lugar. Porque pessoas estão envergonhando o evangelho de Cristo. Fazem coisas que elas querem e falam ainda que foi Deus que revelou. E fala que foi Deus que mostrou. E fala que Deus está dizendo. Deus está dando a direção. Agora escute, o segredo do evangelho é algo tão lindo. O Senhor diz, refrigera minha alma. Deus, Ele vai cuidando de nós, Ele fica tranquilo. No dia que você estiver sobrecarregado, há um refrigério de Deus sobre a sua vida. Guia-me pelas veredas da justiça. Escute, quem guia é Ele. O que é vereda? São caminhos. Quer dizer, se Ele guia e Ele põe na vereda, que Ele está dizendo, você vai obedecer o caminho que eu tenho para você. Não é você que vai conduzir o caminho, sou eu que vou conduzir você, para que você seja trilhado e conduza e viva a promessa de Deus na sua vida. É Ele que vai nos conduzir ao caminho, por amor do seu nome. Olha isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi estava dizendo isso porque ele andou por muitas vezes. Saul estava perseguindo ele. Imagina você em algum lugar, a ordem do presidente da república dizendo, vai lá, pegue ele e mate. Prenda, arrebente ele. Eu estou atrás dele. Põe os exércitos, põe todo mundo, polícia atrás. Imagina o desespero. Aonde Davi andava estava como no vale da sombra e da morte. Mas ele dizia, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Deus estava com ele. Deus o conduzia em momentos de aflição, de angústia. Deus abençoava. Aí ele diz, guia-me pelas veredas da justiça. Quais são os caminhos da justiça? É os caminhos da sua palavra. É elas que vão nos conduzir. Continua isso, olha isso. Por amor do seu nome, ainda que eu andare pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí diz o pastor, então, ele vai te consolar, é isso? Não. E a vara e o teu cajado me consolam. Eu e você queremos ser consolados da nossa maneira. E quando a vara vem, porque a vara é símbolo de correção. A vara ela tem também na sua tradução como bordão, como cetro de autoridade. Daquele que também protegia-se contra animais que vinham contra as ovelhas, batendo nelas e mostrando o caminho para as ovelhas. E não é para cá, vem para cá, é para cá. A vara, ela corrige para que você vá adiante. A vara corrige para que você prossiga em direção ao alvo a qual o Senhor está te conduzindo a caminhar. A vara é que aponta para você aonde é que eu e você deve chegar. Através da correção. Por que muitas pessoas estão quebrando a cara? Porque não querem ser corrigidas pela vara. Porque não querem receber a direção de ninguém. Eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu ajo como eu quero, eu faço o que eu quiser. É por isso que há muitas ovelhas enroscadas, vivenciando oprimidas, angustiadas, sofrendo e morrendo espiritualmente. Porque não querem passar pelo processo da vara. Escute, é a vara e o cajado que consola. É a vara e o cajado que vem com proteção, com livramento, com ensinamento, com direção, mostrando o caminho. E o que é o cajado? O cajado é aquele que tira você de uma situação errada. O cajado é aquele que traz você perto do pastor. O cajado é aquele que fazia contar as suas ovelhas e avaliá-las uma a uma, dizendo, olha, essa aqui está com problema nisso, precisa cuidar disso, precisa fazer assim. Precisa passar pela vara e pelo cajado. Mas algumas ovelhas, elas querem simplesmente que a sua mão passe na sua cabeça. Mas o que consola não é o pastor e nem é o Senhor, é a vara e o cajado. Olha isso. O Senhor diz para mim e para você que a vara e o cajado dele quer te consolar hoje em nome de Jesus Cristo. Aí quando você e eu passa pelo processo do consolo de Deus, que é a sua vara e o cajado, olha que coisa tremenda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Por que não temerei mal algum? Porque tu estás comigo.
e a tua vara e o meu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quem é que está fazendo esse salmo aqui? Quem que é o salmo? O que aconteceu com Davi na casa dele? Deus diz: ninguém vai assentar à mesa enquanto Davi chegar nesse lugar. Mas quem que eram os irmãos de Davi? Os próprios inimigos dele. Eis que prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. E o que acontece naquela mesa? E o óleo caía sobre mim, a unção estava sobre ele, e ele é ungido na presença dos teus inimigos. Preste atenção, o milagre só acontece na vida da ovelha quando ela passa pela vara e pelo cajado. Porque o processo de honra acontece depois da vara e do cajado. Primeiro se passa pela vara e pelo cajado para chegar à unção, para receber o óleo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aí diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando eu e você aceita vivenciar debaixo da vara e do cajado de Deus, se prepara, porque tem unção de Deus chegando para mim e para você. Se prepara, porque tem provisão de Deus chegando para mim e para você. Se prepara, porque tem honra de Deus para mim e para você. Se prepara, porque tem promessa de Deus para mim e para a sua vida. Pastor, o que é a vara e o cajado hoje? Eu tenho aqui embaixo, vou te mostrar. Diga: a palavra de Deus. Quando você não quer fazer o que a palavra diz, você está sofrendo riscos para sofrer, morrer literalmente. Mas quando você está debaixo da vara e do cajado, a promessa de Deus te alcança e a unção de Deus chega sobre a sua vida. Olha isso. Sansão, ele desobedece a vara e o cajado. Sansão decide fazer o que o coração dele manda. Sansão não quer obedecer a palavra de Deus em obediência aos seus pais, que os orienta dizendo: não vai ter com outra mulher, que serve a outros deuses. Fique na posição, obedeça a voz de Deus. Não faça isso que não deva. Não ande pela sua vontade, pela sua intenção ou pelo seu coração, porque o resultado final é morte. Sansão padeceu por isso. Sansão não teve o consolo de Deus. Nós não queremos ouvir a palavra, mas queremos ser consolados. Nós não queremos obedecer a palavra, mas queremos a provisão do pastor, que nada nos faltará. O milagre de provisão, de cuidado, de banquete, de mesa, é porque estamos obedecendo a sua vara e o seu cajado. O milagre de proteção e cuidado de milagre é porque estamos debaixo da palavra de Deus. Quando eu e você ouve a palavra e a pratica, o Senhor tem promessa, o Senhor tem milagre. Em Deuteronômio 28 diz: se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, então se prepara, porque todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, diz o Senhor dos exércitos. Quando eu e você obedecem a palavra, a unção chega. Quando você e eu obedecem a direção do cajado e da vara, o consolo de Deus chega. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje eu vos ordeno, então se prepare, porque não é algumas, é todas as bênçãos. Qual é a bênção que você precisa? Você vai correr e ela vai te alcançar. Você pode andar, você não precisa ficar parado esperando. Ela não chegou não. Cristão não fica parado. Pode andar, continuar fazendo a obra, porque a bênção já está à sua direção. Cristão não fica parado. A água parada não é com Deus, não. Ele é fonte de águas vivas. Ele é fonte de águas vivas. Se você tem movimento e adoração, a bênção já está em sua direção. Ela está chegando. Olha para o seu irmão, diga assim: aceita a vara e o cajado do Senhor, porque o consolo está chegando em nome de Jesus. Quem é o consolador, queridos? Quem é o consolador?
Ele está chegando nessa noite para dizer: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar dos teus negócios, eu vou cuidar dos teus bens, eu vou cuidar da sua história, eu vou te honrar nesta terra, ainda que há muitas dores, muitas provações, mas o Espírito Consolador está aqui dizendo: a minha palavra é o escudo e bloqueio, a minha palavra é proteção, a minha palavra é cura, a minha palavra é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Essa é a vara do Senhor. Preste atenção, quando estamos seguindo a vara e o cajado, estamos obedecendo a palavra. E quando obedecemos a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos. Quando você anda num caminho iluminado, e claro, você tem risco de cair em algum lugar que você não está enxergando. Não, porque a palavra de Deus não vai permitir que nada, nem o mal te suceda, nem praga alguma chegue à sua tenda, porque você vai assentar à mesa de inimigos, mas ninguém vai tocar em você, porque o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te livra, o Senhor é contigo, e pode vir quem quiser, porque se inimigos vier, Ele está com a vara na mão dizendo: eu defendo você, eu protejo você, eu guardo você, e se necessário eu puxo você para perto de mim, porque eu sou o teu Senhor. Vivenciar o cuidado de Deus é entender que vale a pena obedecer a vara e o cajado, que é a sua palavra, que muitas vezes não é o que nós queremos, mas é o que nós devemos. Nem tudo aquilo que eu quero, nem tudo aquilo que eu gosto me faz bem, diz a palavra. Nós não temos que fazer o que queremos, mas o que devemos. Faça o que a palavra de Deus orienta. Simplesmente Sansão não obedeceu. E colheu o quê? Ficou cego, ficou como escravo, terminou seu ministério morrendo. Ele concluiu: não importa, não era para ser desse jeito. Deus ainda foi misericordioso, porque ele se arrependeu, porque ele voltou debaixo da vara e do cajado. Há quantas pessoas que estão perdendo a sua bênção, porque não querem passar pelo processo de vara e cajado, o que elas querem é fazer do jeito que elas querem. O pastor está dizendo: escute, o Senhor está dizendo: esteja debaixo do meu cajado e da minha vara. É para entrar ali? Se o Senhor apontar com a vara e a palavra dizer pode entrar, Ele garante. Se Deus falar não entre, não faça. Mas eu quero, eu gosto muito, é legal, eu tenho fé. A sua fé não vai maior do que o Senhor. Ele quem te direciona, Ele quem conduz eu e você. Olha isso. Simplesmente a Bíblia diz agora: um homem. Eu falei de Sansão, que não entrou debaixo da vara e do cajado. Poderiam falar outros aqui que não entraram debaixo da vara e do cajado, como todos os outros que nós conhecemos, rebelou, o próprio Esaú, o próprio rei que perseguiu Davi, Saul, o próprio Judas Iscariotes. Mas eu vou citar para você um que falou: eu vou obedecer a vara e o cajado. O nome dele é José. Não foi fácil. Quem diz que obedecer a vara e o cajado é fácil? Quem diz que não dói? Quem diz que não há correção, que não dá uns vergões de lado, e você fala: está doendo. O Senhor fala: fica tranquilo. Está doendo jogando na cisterna, está doendo vendendo você, está doendo colocando no cárcere, está doendo acusando você, mas fica tranquilo que eu vou te levantar como governador do Egito, porque é uma promessa de Deus para a sua vida, porque a minha vara e o meu cajado te consolam. Quando a vara e o cajado impulsiona você, ainda que esteja tudo contrário, está doendo para tudo que é lado, Deus diz: faz parte do processo. A vara machuca, a vara dói, mas ela leva a direção certa para que você alcance a promessa de Deus na sua vida. Só quem quer alcançar a promessa levanta a mão e dá glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga: é desse jeito que você quer a vitória? Parece um morto. O morto está ressuscitando aí, irmão. Ei, terabassore mandagara, sore mandagara. Ai, Jesus Cristo. Tem umas varadas que dói, né, irmão?
Mas tem gente que vai falar, eu não vou mais para a igreja falar que eu sou morto. Isso não é morto, isso é um rebelde então. Você escolhe. A varada não vem para agradar não, ela vem para corrigir e dizer, eu estou aqui para dizer a Deus, eu posso dar o meu glória melhor do que eu dei agora. Eu posso ser melhor crente do que fui até hoje. Você pode ser melhor ou não pode? Quem pode? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. A glória a Deus aí. Aplauda Ele bem forte. Eu lembro quando eu fui convidado para pregar, depois de 50 anos de ministério. Estava completando 55 anos de ministério. Aí o pastor falou, você vai pregar, você tem 2 minutos para pregar. Ô pastor, que oportunidade maravilhosa, glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade. E as palmas louve o Senhor. Encerrou a pregação. Aí eu fui pregar, preguei o meu melhor, irmãos. Dei o meu melhor. Preguei, falei, foi tremendo. Aí chegou um dos pastores no final do culto falar comigo, falei, não, foi bênção? Ele falou, foi a pior mensagem que eu vi na minha vida. Horrível, um lixo de mensagem. Você pensa que você é quem? Eu. O que eu fiz? Sem entender nada. Eu não estava brincando não, irmão. Mas que varada doída aquela, irmão. Mas foi um vergão. Quase o velho homem ressurge. Quase a unção do Chuck Norris começa a vir sobre a minha vida. Aí eu lembrei de sair debaixo da água com a metralhadora e... Quem me lembra de Chuck Norris? Já tomou a vacina faz muito tempo, isso aí já também. Foi um dos primeiros a tomar a vacina, né? Não é em ordem cronológica que toma a vacina, mano? É do mais novo para o mais velho, não é assim? Aí eu falei, meu Deus, mas o que eu fiz? Eu comecei a perguntar, mas eu achei que ele estava... Eu falei, ele estava brincando. Sabe quando você fica meio amarelo, meio verde? Amarelo eu já sou. Mas eu fiquei pior. E sorriso, de chorar, angustiado. Eu falei, meu Deus, nunca mais na vida eu prego. Ele falou assim, que mensagem horrível. Você pensa que isso é o quê? Para você falar para as pessoas fazer isso, fazer assim? Quem tem que começar a fazer é você. Vocês têm que se converter, vocês têm que nascer de novo. Vocês? É nós que temos que se converter. Aí eu, tá bom. Obrigado. Você vê que é forte, a vara é forte. Quem não está vendo o que está acontecendo é que está voando coisas aqui, irmãos. O mistério está forte. Irmão, eu fui para casa, mas chorei. Aí depois de mais 50 anos eu fui convidado para pregar, me deram 3 minutos e meio. Aí quando eu preguei, meu irmão, porque nós precisamos se converter. Porque você já percebeu que o pastor fala assim até hoje? O Serginho uma vez falou, pastor, quando eu vim para cá, o que me impactou foi que o senhor fala, nós temos que se converter. Eu falei, aquela varada doeu, mas traz cura. Tem gente que não quer ser corrigido. Pastor, precisa falar desse jeito. Irmão, se ele não falar desse jeito, eu já tinha esquecido faz tempo. Mas como até hoje eu tenho um vergão aqui nas costas, eu não esqueço nunca. Quando eu subo, eu passo a mão e falo, meu Deus, está aqui, ó. É nós. Eu começo a pregação para a minha vida. O evangelho começa na minha vida. Mas tem pastor fazendo exatamente, olha, se convertam, nasçam, vai para o inferno vocês que não se convertem. Nós precisamos nos render. E o evangelho e a palavra começa aqui. Se você quiser receber, eu não digo isso, recebe. Se não quiser, deixa que eu recebo na minha vida. Porque se a palavra não tem efeito para mim, por que vai ter efeito na vida dos outros? Palavra de Deus não é estilingue, é espada. Palavra de Deus é poder. Palavra de Deus não é para você ficar lançando para o outro. Olha, se aquele tivesse aqui, não. Deus está falando conosco, é comigo, é com você, é com a gente. Receba a palavra de Deus, a espada dele, a varada e o cajado dele sobre as nossas vidas. Você precisa ver o que o pastor Rodrigo falou para mim, irmão. Dá glória, irmão. Ele nem fala. Você precisa ver as reuniões aí dos pastores de outros ministérios, como é que funciona.
Quem já foi de outro ministério que o negócio é pegado mesmo, fala, pastor, mas como é que é fácil, pastor? Não é isso, Lê? A Lê já falou, pastor, reunião de liderança. Várias vezes ela falou isso, e várias outras pessoas já falaram isso para mim. E aí, sabe o que as pessoas fazem? Não pega a mão na mala e vai embora, não. Fala, é verdade, vamos fazer isso, vamos melhorar. Porque a varada é o que nos consola. É a vara e o cajado. Não é a nossa escolha. Olha o que diz a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Guarda isso no seu coração para sempre, essa palavra. Essa palavra é o resumo da Bíblia inteira. Guarde isso. Essa palavra é o resumo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. 2 Timóteo 3,16. E não tem como você esquecer, você vai lembrar de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Em 2 Timóteo 3,16 diz: e toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça, para a glória de Deus. Toda a palavra, ela é inspirada. Ela é o próprio Deus, ela é a revelação de Deus para corrigir, para redaguir, para repreender, para transformar, para arrancar, para cutucar e dizer: isso vai ter que sair da sua vida. É essa mentira que você entrou aqui dizendo: eu gosto tanto, é tão legal. Eu vou dizer, meu irmão, não é o que você gosta, não é o que eu gosto, não é o que nós gostamos, é o que a palavra de Deus tem para nós, é o que a palavra de Deus tem para nós. Se você quer receber esta unção, diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Algumas pessoas, guarda esta revelação, isso aqui foi muito forte. Essa cena, para mim é uma cena que eu consigo enxergar. Alguma pessoa enxerga alguém consolando alguém como? Dando o que para ela? Como é que chama isso aqui? Dando o braço é isso aqui. É dando o ombro a... Ai, que lindo, moço. Que graça você fala, ombro amigo. Dá até aquela piscadinha assim, I love you, baby. A Bíblia diz que o consolo de Deus é feito como? É através do quê? Da vara e do cajado. Você percebe como a gente é meigo? O pastor dá vida pelas ovelhas. Ele não bate. O pastor não fala alto. Como ovelha muda, é um matadouro. Para morrer, ele foi como ovelha muda. Não para corrigir. Quando Jesus chega no templo, tem homens vendendo pomba no templo. Jesus pega o chicote, a vara, e começa a corrigi-los. Seus hipócritas! Fariseus! Por que ele corrige? Porque o Antigo Testamento, o próprio símbolo da pomba, representava o seu próprio Espírito Santo. Até hoje existem pessoas vendendo um falso espírito, uma falsa presença. Deus falou. Deus está falando aqui, ó. Engraçado que Deus fala com ele, o cara fica mais forte, né? João diz: quando Deus fala comigo, eu diminuo. Mas os crentes de hoje, Deus fala, ele enche o peito. Deus está falando aqui, irmãos. Ele está falando aqui. Que Deus é esse? Quando a presença de Deus vem, Daniel cai. Quando a presença de Deus, Isaías treme. Quando a presença de Deus, Moisés treme. Mas os crentes de hoje levantam o peito. Será que é Deus mesmo? Falta vara. Falta correção. O que vai consolar eu e você é a vara. Há uma história real que eu já compartilhei com a igreja. Caminhando aqui para o final, mais 62 minutos. Um filho foi preso e condenado a pena de morte nos Estados Unidos. Isso é real, isso é verídico. E todo o que é condenado a pena de morte tem o seu direito de fazer o seu último pedido. E ele falou: eu quero ver minha mãe. Aí todo mundo, tudo bem, chama a mãe dele lá. Com ele preso, as mãos para trás. Trouxeram a mãe dele, que ele dizia: eu quero dar um beijo nela. Quando a mãe chegou perto, ele foi e mordeu o rosto da mãe e arrancou um pedaço do rosto da mãe. Arrancou. Aí todo mundo: segura ele, segura. O que você fez? Isso, você é louco. Ele disse: porque a senhora nunca me corrigiu, eu vou morrer agora. Porque a senhora nunca me falou não,
eu estou indo agora condenado à pena de morte. Tudo que eu queria você deixava eu fazer. É por isso que eu vou morrer. Porque eu não tive uma mãe que me repreendeu. É a vara que te consola. É o cajado que te consola. Quando você vai caminhar em morte, a palavra diz, aí não. Aí você fala, eu não posso, porque eu vou para o inferno. Eu não posso errar, porque eu vou ficar longe da minha família. Eu não posso. Aí você, abraçado pelo Espírito, diz, meu Deus me livrou, Deus me guardou. Eu lembro quando estava com os amigos no mundo, irmãos. Meu pai não era cristão, mas meu pai falava, escute, é assim, assado. Aí eu ia pensar em fazer alguma coisa. Faz, está todo mundo fazendo. Aí dentro de mim vinha aquela palavra, não faça isso, porque olha o que vai acontecer, isso com você. Uma palavra, uma varada salva a sua vida. Não é alguém fazer carinho. O pastor foi tão bruto, não ligou. Vamos para o inferno junto, dá a mão, vamos pular amarelinha junto para o inferno. Vamos. Amarelinha do céu, céu e inferno, não é assim, amarelinha? Estamos quase chegando no inferno, vamos junto, abraçado. Pegar a pedrinha do inferno. Você já percebeu que quem é tranqueira só procura tranqueira? Porque ele não sabe que vai procurar alguém bem, vai ser corrigido. Ele não quer vara, ele quer consolo, passando a mão na cabecinha dele. Você está certo, você está perfeito. Aí você tem toda a razão. Olha só, meu Deus, o pastor, ele não é de dar muita oportunidade. Não sou mesmo, porque tem critério, tem direção, tem temor. Porque até os que nós já demos, já expôs demais aquilo que não deveria expor. É por isso que nós temos temor, porque a obra de Deus não é bagunça, não. A obra de Deus não é salão de baile que você chama artista para cantar e a igreja enche, como muitas igrejas fazem. Aí ele é famoso, traz. Ele é conhecido, traz. Ela canta bem, traz. Não, você conhece a vida dela, você conhece ela. O que te consola é a vara e o cajado do Senhor. É isso que nos consola. O que vai te salvar não foi os amigos que te abraçaram, foi as repreensões que você ouviu. Houve uma mensagem que eu preguei aqui, disse o amor é tão pleno, que o amor mata. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para morrer na cruz por nós. Já viu uma mãe? Aí eu peguei uns docinhos para ele, está tão magrinho, 380 quilos. Aí chega no hospital, olha, eu te amo, toma o sal, ninguém está dando comida sem sal, para você toma aqui, 1,5 kg de sal. É muito amor para matar as pessoas. O que salva é a vara e o cajado. É dizer não pode, não faz, não deve. E quantas vezes nós pais, eu me incluo, eu sou o primeiro, estou errando com os meus filhos, errando com pessoas, porque em vez de falar a verdade, ela vai ficar chateada. Ela vai embora da igreja. Então deixa ela assim, deixa ela virar o ninho de cobra. E quando dizer, vou dizer, irmão, no Éden começou uma cobra, no final vira, sabe o quê? Um dragão. A cobra no final vira dragão, porque não mataram no início. Tem muita gente, ai que bonitinha, ai que cobrinha linda. Eu lembro uma vez em Iguape, estava lá no litoral sul, eu e meu irmão, de repente nós lá fora da casa, na praia, no meio do mato, nós olhamos, ai que coisa linda, na bebê criancinha, chama meu pai e meu irmão gêmeo, nos chama, ai que bonitinho, meu Deus, o que era? Pai, vem ver uma minhoca colorida, pai, era uma cobra coral, filhote. A gente vai brincando porque é pequenininho, mas aquilo pode matar a gente. Deus está nos ensinando hoje que o que consola é a vara e o cajado de Deus sobre as nossas vidas, e dizer não. Será que nós não crescemos espiritualmente porque só escuta assim? Escute uma coisa, irmãos, há muitas pessoas talentosas aqui e que não fazem nada na igreja. Por que não faz nada? Porque não assume compromisso. Tem gente que prega muito melhor que o pastor, mas por que não prega? Porque falta, não vem volta um mês, aí aparece um dia, eu sou pregador, ninguém dá oportunidade. Não vai dar, não vai ter, ponto. Porque quando você não tiver compromisso no bastidor, não tem como você fazer parte da história. Irmãos, é 16 anos chorando aqui nesse lugar. Não é porque tem talento, Deus não quer talento, Deus quer coração. Aí eu sou pastor, eu sou pregador. Deus falou, ele tem cara de pregador, mas eu não olho para a aparência, eu olho para o coração do homem. Deus quer coração. Quando tem coração, Deus honra.
Deus levanta. Começa a se envolver, começa a fazer. Não tem como, todo mundo vai reconhecer. E não adianta fazer no bastidor, fazer uma coisa e fazer outra por trás. Não adianta. Deus traz tudo à luz. Porque essa obra é dele. Quem cuida é ele. É para a glória dele. Chegou uns irmãos ao longo de 16 anos. Já chegou muitos aqui dizer: pastor, quando é que você vai me ungir, pastor? Eu falei: por quê, querido? Porque tem 500 ministérios que vai me ungir. Eu falei: por que você não foi ainda? Poxa, é tanto ministério, você está perdendo a unção, por quê? Ah, porque eu creio que você é um homem sério, não é um homem de Deus. Então fica na fila. As pessoas querem impor pressão, porque nos outros lugares estão dando oportunidade. Escute, mas eu tenho certeza que se você pisar em qualquer igreja, tenho certeza que o membro mais novo que chegou aqui pelo conteúdo que você recebe, você vai chegar lá, você vai dar aula de teologia para o pastor lá. Tenho certeza disso. Mas isso não define da unção que Deus tem para você. Porque não é você que conduz Deus, é Deus que conduz você. Deus vai levantar, tenho certeza. Mas se coloca debaixo da vara e do cajado e diz: Senhor, eu vim aqui para a tua glória. Eu estou junto. De novo, vou dizer uma coisa para você. Nós temos 1000 pessoas na igreja. A gente coloca uma live, os mesmos 3 curte e compartilha. Porque o resto tem inveja e tem raiva do próprio ministério. Tem raiva do pastor, que é o canal do YouTube, ele que criou. Criei faz 16 anos atrás. Enquanto todos os pastores diziam que a heresia está na internet. E muitos membros disseram isso. Hoje todos viraram hereges, porque todos os pastores foram para a internet. Enquanto a igreja caminhar um para um lado, um para o outro, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E não adianta eu e você querer convencer por força, porque é a vara que consola. É a correção. Se está sendo duro para você, está espanando, é porque você não se converteu ainda. É porque não nasceu de novo ainda. Porque quando a gente nasce de novo, a gente diz: Senhor, eu recebo, eu tomo posse, é para a minha vida, é para nós. Nós precisamos nos converter e vamos melhorar para cada vez mais, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Jesus, quem é Jesus, meu irmão? É alguém que errou na terra? Mas ele passou no Getsemane e foi moído. E eu e você não quer ser moído em nenhum momento. Ele foi moído, foi para a cruz, largaram ele, abandonaram ele, mas ele continuou fiel até a morte. Esse é o processo de quem está passando pela vara e pelo cajado. Aonde fez Jesus que o seu nome está acima de todo nome. Imagina ele dizer: eu vou passar por isso não. Mas a Bíblia diz em Isaías que Deus amou moê-lo. Deus amou moê-lo, Jesus. Porque quando a gente moe um fruto chamado oliva, azeitona, o que acontece? Sai dela o quê? Sai o quê? O azeite. O azeite é o quê? É o óleo que representa quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem? O consolador. É a vara que aperta, que corrige, que faz o Consolador sair de nós. O consolo só aparece quando a gente é esmagado pela vara e pelo cajado. É aí que a essência aparece. Isso não é pessoal, queridos. Talvez você pense: é pessoal. Não. Deus pode fazer você mudar e usar e crescer e fazer muito mais a partir de agora. É nesse exato momento. Mas você precisa estar envolvido 100%, porque o Senhor sinaliza quando a gente está envolvido 100% e mergulhado na mesma visão. Todo mundo reconhece. Porque uma árvore que dá fruto, ninguém pode negar: olha, ela não tem fruto não, viu? Ela não tem não, viu? Aí o pastor fala: não, aquela ali não produz não. Tem como o pastor falar isso para alguém que produz? Não é impossível. Quem é. Quem experimentou vai dizer: não, o fruto é bom. Eu comi. Realmente faz isso. É uma bênção. Todos vão percebendo, porque a árvore se conhece pelos e não pelo que fala. Deus quer fazer eu e você hoje ser conduzido pela presença dEle. Deus quer fazer você e eu hoje ser conduzido pelo teu Espírito. Nós choramos demais já. Talvez vamos chorar muito ainda. Eu e a pastora choramos muito, irmão, muita decepção, muita tristeza, muita traição, muita gente mentindo, inventando. Mas eu vou dizer, essa obra do Senhor e é para a glória dele. Nós temos que entender que isso vai forjando em nós um caráter e vai nos ensinando a ser mais seletivos e mais obedientes e dizer: olha, Senhor, talvez até exagerados, mas por amor à obra de Deus, do que ser tudo à la vontade.
Perceba que ministérios pecaminosos, onde existe esfrega, esfrega, só vai para aquele lugar quem gosta disso mesmo, porque quem não gosta não vai entrar no lugar daquele. Aí é todo mundo pecador, fala, ai que lugar legal, aí lá todo mundo se abraça, se joga um no colo do outro, aí a gente vai, né, vamos orar junto, a gente vai orar na casa sozinho com o pastor, ele vai na minha. A pessoa gosta de ver mentira, ela gosta, porque tem uma multidão lá. Irmão, ande pela direção do Espírito Santo de Deus, não pela aparência, não pelos cargos, não por quanto é visível, conhecido, não, mas por quanto agrada ao coração de Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando, queridos? Eu não estou falando de um lugar específico, mas de muitos, que pessoas vêm falar de lugares, vêm expor igrejas, ministérios, eu falo, meu Deus, qual lugar? Aquele lá, sei. Nós não somos perfeitos, jamais, longe disso. Talvez somos o mais errante, mais falho e mais limitado. Mas uma coisa, nós temos um coração de dizer, Senhor, nos muda, Senhor, nós queremos melhorar, Senhor. Eu quero melhorar, Senhor. Me perdoa porque eu sou um mau pastor, me perdoa porque eu sou um mau pregador. Eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Eu quero herdar o reino eterno, eu quero ser salvo, eu quero que minha família seja salva. O que adianta viver 16, 20, 30, 40 anos de igreja e no final ir para o inferno? O que adianta? A igreja não é um desenvolvimento emocional, pessoal, não. A igreja é nós desenvolvendo a nossa salvação. Quantos querem desenvolver a sua salvação? Levante sua mão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, isso não existe. O irmão colocou esses dias para mim no YouTube, pastor, que negócio é esse? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, queridos. Se eu e você não se converter e não manter-se vigilantes até o último dia, nós vamos perder nossa salvação. A salvação foi entregue em Jesus. Mas o que nós fazemos diariamente? Guardamos ela e aperfeiçoamos ela diante de Deus todos os dias. Quantos querem passar pela vara e o cajado do Senhor? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus Cristo. Você na sua casa diga, eu quero, Senhor, passar pela tua vara e pelo teu cajado. Eu quero experimentar o novo, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero viver para a tua glória, eu quero exercer o teu melhor no nome de Jesus Cristo. Deus está usando pessoas aqui, vai continuar usando homens e mulheres de Deus. Nós temos líderes que pregam aqui, homens sérios, compromissados, é por isso que pregam, é por isso que estão desenvolvendo, estão crescendo, estão caminhando juntos, porque são pessoas que nós amamos, são pessoas que estão debaixo da mesma visão, são pessoas que fazem o que o pastor está falando como direção, não o que eles acham, não o que eles querem, não o que eles imaginam, não faz uma coisa aqui na frente e por trás faz outra, são pessoas que fazem de verdade aquilo que é colocado para a glória de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer usá-los, nos usar para a sua glória. Feche os seus olhos em nome de Jesus. A palavra de Deus tem para mim e para você algo extraordinário. A palavra de Deus diz em Isaías 48, verso 17, parte B, diz, sou eu, Senhor teu Deus, que te conduz pelo caminho que deves viver. É Deus quem vai nos conduzir para a tua glória. É Deus que vai nos conduzir para o teu nome ser exaltado. Eu e você que estamos aqui, que cremos em nome de Jesus Cristo. Abra o seu coração para Deus e diz, Senhor, por favor, Senhor, me ensina, Pai, de verdade. Que eu possa, Senhor, ser corrigido, Senhor. Que eu possa ser, Senhor, repreendido para a sua glória, para que eu possa crescer. E para que eu não possa ser condenado à prisão perpétua, à morte, à cadeira à pena de morte, porque ninguém me falou não, porque ninguém me repreendeu. Há quantos filhos rebeldes, há quantas pessoas rebeldes fazendo chantagemzinha, fazendo ceninha, querendo mostrar para o outro, colocando no status do WhatsApp, do Instagram, ai, ninguém me ama, ai, não sei o que, aí o povo fica, ai, tadinha, ai, tadinho, coitadinho. Não, meu irmão, chegou a hora de você dar varada, chegou a hora de você ignorar aquilo que é conversinha fiada, chegou a hora de você parar de dar atenção para aqueles que querem fazer o que não presta e olhar para aqueles que querem viver o reino, viver a Cristo. Tem gente que entra no Facebook e fala, ai, hoje eu acordei triste, só para todo mundo ligar para dizer, ai, o que aconteceu? Ai, o que você precisa? São pessoas que não crescem, são pessoas que não aprendem, são pessoas que continuam menininhos, nenezinhos, bebezinhos, mingau, só chora, só mia, é mimimi para cá, é mimimi para lá. Chegou a hora de nós crescermos e sermos repreendidos para a glória de Deus. É a vara, é o cajado,
É isso que vai te levantar, é isso que vai te erguer, é isso que vai te capacitar. É a repreensão, é o não de Deus. O não de Deus cura, o não de Deus levanta.